Você tem feito o seu melhor ou você tem feito o possível? Essa é uma pergunta que literalmente só você pode responder. Tem perguntas que você ouve a palavra e pela palavra você consegue formular sua resposta. Mas essa pergunta direta para você: você tem feito o seu melhor ou você tem feito o que é possível? E posso dizer para você, tem dias que somente se dá para fazer o que é possível mesmo, que tem dias que as coisas não fluem, tem dias que tem coisas à sua volta que não permitem você fazer o melhor. Mas em todas as circunstâncias, sendo boas ou más, nós podemos fazer o nosso melhor. E quando eu falo isso, eu chamo a sua atenção, hoje é um dia 20, uma segunda-feira, estamos ao vivo, melhor dizendo, mas fica gravada essa programação, mas que você tenha, em qualquer momento, quando você ouvir essa mensagem, que você tenha no coração que às vezes tem feito falta a sua vontade de fazer o melhor. Quando a gente faz o melhor, nós estamos dispostos a pagar o preço, a ter um compromisso de fazer que aquilo que eu coloco a minha mão, aquilo que eu coloco o trabalho da minha vida a praticar vai ser bem feito, ficará muito bem feito, em todos os sentidos. Lembro das frases que minha mãe cunhava aos meus ouvidos desde quando eu tinha meus 3, 4 anos de idade, que eu escuto isso dela, que aquele que trabalha com preguiça trabalha 2 vezes. Ou aquele que trabalha relaxadamente, está lá em Jeremias 17, versículo 15, a Bíblia fala que o que trabalha de maneira enganosa, fraudulento, Deus repudia. Deus, ele não quer pessoas que façam a obra dele de maneira qualquer, que levem as coisas de qualquer jeito. E a sua vida faz grande parte da obra de Deus. Então você tem que lutar. E o texto que eu vou ler com vocês é um texto muito conhecido, tratando de orações, mas também de persistência. Jesus nos ensina a ser persistente, a sempre fazer o nosso melhor. E nós temos que aprender isso. E vamos começar em Lucas capítulo 18, Lucas 18, do versículo de número 1, nós vamos até o versículo de número 8. É um texto muito conhecido. E aqui a questão que nós vamos estudar, até não propriamente diretamente a oração em si, mas nós vamos entender a oportunidade que Deus está nos dando de aprender com esse texto nessa manhã, nesse dia, em qualquer momento que você acompanhar essa mensagem. O versículo 1 fala assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia e nem sequer respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva e ia ter com ele dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. Bom, o texto não se diz exatamente qual era, a situação, não diz qual que era a proposta aqui, qual que era a necessidade desta senhora. Mas a Bíblia declara que na necessidade que ela tinha, ela era persistente. Porque Jesus diz: olha, eu vou contar uma parábola para vocês. Parábolas são analogias de comparação, com aquilo que é real. E Jesus conta essa história fictícia com a intenção de trazer ao coração dos ouvintes da época, e nossos dias também, que nós façamos ou olhamos como um exemplo para a gente. Quando a Bíblia já começa dizendo que a história de Jesus contando que havia um juiz, o juiz ele traz sentença. O juiz ele dá um veredito positivo ou negativo, ele tem essa prerrogativa. Ele pode trazer positivamente a causa de alguém que está pedindo ou pode negar. Então o juiz tem essa questão, ele tem que deliberar as demandas que vêm sobre ele. Só que a Bíblia fala que este juiz era uma pessoa que, primeiro, não temia a Deus, ele não era uma pessoa que respeitava a Deus, que não tinha um caráter de alguém que, antes mesmo de tomar suas decisões, pensaria como um pai, pensaria como alguém que olharia para a necessidade verdadeira da pessoa, que olharia para a realidade e não para aquilo que ela pensa ou que ela conjectura, que ela imagina.
Mas também em contrapartida há uma pessoa dizendo que enquanto a porta está fechada, ela está ali batendo. E aqui entra a mensagem que eu comecei a falar com vocês, que essa mulher podia fazer o possível, bater na porta do juiz, o juiz como não teme a Deus, o juiz como não é uma pessoa que respeita seres humanos, ele não respeita ninguém, só pensa nele mesmo. A Bíblia declara que essa mulher poderia bater na porta e voltar atrás e desistir. Ela teria feito só o possível. E é assim que nós vemos as pessoas hoje. Eu fico pensando, algumas pessoas que trabalham muito, que fazem muitas atividades, talvez você está me acompanhando agora, acordando numa segunda-feira, indo para o trabalho já cansado, seja, começando a semana já, porque as atividades são muitas. Mas pense o que está escrito aqui. Quando essa mulher foi incansavelmente bater a porta do juiz, mesmo sabendo que o juiz não responderia, porque estamos falando de um juiz iníquo, é uma história contada, uma parábola com a intenção de você ter a percepção de que, mesmo que pareça que você não está sendo ouvido ou que não estão olhando para a sua causa, você tem que ser persistente. Eu, desde muito jovem, eu aprendi isso. O melhor sempre vai se destacar. A pessoa que ela é persistente. Salmos 89, versículo 19. O esforçado sempre vai ser honrado. A pessoa que se dedica a fazer o seu melhor, sempre ela vai ser honrada. Quem procura somente, vamos dizer assim, os aplausos dos homens, quem procura somente que as pessoas vejam que você faz, uma hora ou outra que você talvez não receber um aplauso, que você não for talvez até elogiado por aquilo que você faz, você começa a fazer as coisas mal feitas. Aí você veja o que essa mulher está falando. A porta, todos os dias do juiz, tinha lá ela batendo a porta, ela estava buscando o que era dela. E às vezes você não tem feito isso, você não tem buscado o que é seu todos os dias. Ah, pastor, eu cansei, já faz tempo que eu estou lutando. Quer saber de uma coisa, pastor? Eu vou fazer o que dá. Eu não vou abraçar o mundo todo. Claro, você está muito bem nessa ideia, você não tem que abraçar o mundo todo. Mas tudo que te vier à mão, faça conforme as suas forças. Pastor, acho que é por isso que as coisas não estão ficando muito legal, porque eu não estou com muita força. O que a Bíblia fala em Isaías 41? A Bíblia fala que ele multiplicaria suas forças. Nós subiríamos como uma águia, que a águia por si só, ela é um animal de rapina, uma ave, né, melhor dizendo, da qual todos os seres têm receio, porque a ave ela é muito rápida. A águia ela sobe acima das tempestades. Ela faz seus ninhos em locais que é quase impossível de os predadores tomarem os seus ovos e seus filhotes. Mas por que isso? Porque ela faz as coisas com perfeição, ela tem cuidado. A águia, ela não dá um bote, ela não dá um rasante para poder pegar uma presa de graça. Ela primeiro estuda o lugar, ela fica sobrevoando o lugar. E quando ela olha a presa que ela quer atacar, ela dá um voo só, é um rasante. Naquele rasante ela pega a presa e volta com comida para o ninho, volta com comida para casa. Então nós muitas vezes estamos cansando porque estamos tentando várias vezes de maneira errada, batendo na porta errada. Se você quer os aplausos dos homens, se você quer ser reconhecido pelas pessoas, pode ser que você passe a vida toda tentando e nunca você vai ser honrado. Agora, se você está disposto a honrar a Deus, a fazer o seu melhor, sem que ninguém veja, sem que ninguém dê atenção, com certeza vai chegar o momento que você vai ver isso aqui acontecer. Versículo 4. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito a homens, todavia, como esta viúva me molesta, me incomoda, me importuna, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não volte e me importune muito. Então essa mulher, por ser uma mulher persistente em suas orações,
buscando aquilo que era a vontade do coração dela, como está escrito, nós não temos aqui dito propriamente qual era a causa específica que ela buscava, mas ela não aceitava fazer algo possível. O possível é quando você vai até onde você vê que a porta fecha, isso é o possível. A porta fechou, pastor, não tem o que fazer. A porta fechou, esse é o possível. O impossível só acontece quando você é persistente. Você faz o seu melhor. Mais uma vez, você tem feito o seu melhor ou você está fazendo o possível? Talvez você já deve ter ouvido uma frase semelhante a essa algum dia da tua vida, mas esse texto me faz entender de que tanto essa mulher bater a porta, tanto ela bater a porta, tanto ela bater a porta, o juiz que é iníquo diz, de tanto, eu sei que eu não temo a Deus, não respeito o ser humano nenhum, mas só para não ter incomodação, eu vou ajudar essa pessoa, vou fazer justiça para ela, porque eu não aguento essa mulher bater na minha porta mais. Você ser persistente, você ser aquela pessoa que não desiste fazendo o seu melhor, porque o melhor que essa mulher podia fazer era fazer o que ela estava fazendo. Ela batia a porta todos os dias, ela incomodava todos os dias. E lembre-se que o texto que Jesus está fazendo uma similaridade é sobre a oração. Ele fala assim, olha, há um dever de todos nós orarmos sempre e nunca desfalecer. Essa história é contada com uma intenção de fazer que nós entendamos que quando começamos a orar por alguma causa, nós não podemos desistir. Me perdoe, mas quantos são as pessoas, talvez seja o seu caso, você começou a fazer uma oração e você disse, agora eu vou até o fim, você orou uma única vez, não orou mais. E se orou outra vez foi para reclamar, tem mais essa. Não foi com confiança. Por isso que o texto nos faz entender que a pessoa persistente, que faz o seu melhor todos os dias, uma hora é impossível que ela não tenha vitória. É impossível que o esforçado não vença. É impossível. É impossível. Algumas pessoas pensam muito grande, algumas pessoas têm uma visão, muito à frente de outras pessoas. E claro que elas vão alcançar os seus objetivos. Mas às vezes você não tem sonhado os sonhos de Deus. Quer ver uma coisa? Vou deixar que eu volto aqui para a gente ver como termina a história. Efésios 3, o versículo é o versículo 20. Efésios 3, versículo 20, diz assim, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo mais abundante, além daquilo que pedimos ou até mesmo pensamos, segundo o poder que em nós opera. Espera aí, vamos parar um pouquinho antes de terminar o versículo 21. O que está escrito? Deus é poderoso para fazer mais do que eu penso, mais do que eu imagino, de forma abundante. O que é algo abundante? Algo que está sempre sobejando, sobrando. Você está trabalhando forte, dedicando bastante mesmo? Você está fazendo aquilo que talvez aos olhos de outras pessoas, mas é impossível essa pessoa estar de pé, né? É mais ou menos assim, né? Tem uma figura que o pessoal manda às vezes, um boxeador, não sei se você já viu talvez na internet, um boxeador que depois de vencer a luta, ele está com o juiz da luta do boxe, talvez você já assistiu uma luta dessa, ou talvez pelo menos já ouviu falar, o boxeador ele vence, aí vem um juiz, levanta assim, esse aqui venceu, aí você olha para a foto do vencedor, o rosto todo cheio de hematomas, roxo, o olho fechado, de tanto que apanhou. Você pensa, nossa, se o ganhador tá assim, imagine o perdedor, como é que ficou. Se o ganhador tá todo, machucado ali, cheio de hematomas na hora do boxe, E claro que estou dizendo essa expressão porque as pessoas usaram a imagem desse boxeador para falar assim, olha, pode vir mais uma guerra. Quer dizer, a pessoa tá ali, irmãos. Ainda que esteja machucada, ainda que esteja com tantos problemas, ela está disposta a lutar. Ela acorda de manhã, não, hoje é o dia, eu vou lutar mais um pouco, eu vou fazer mais um pouco. Talvez hoje você não chegue aonde você quer, mas você vai dar um passo a mais. Mas é triste falar para você que eu, pessoalmente, como um pastor, conheço muitas pessoas e grande parte das pessoas que começam, elas não terminam o que começaram. E não estou falando para você com a intenção de atacar nenhum ser humano, nenhuma pessoa, mas as pessoas têm esse problema.
Muitas pessoas começam e não terminam, elas não vão até o fim. E persistir, como aquela senhora orando persistentemente, importunando o juiz que nunca deu sentença favorável para ninguém. Aquele juiz jamais fez algo positivo, porque era um homem que era mau, um homem muito duro. Como que essa mulher conseguiu resposta? Como que essa mulher conseguiu? Quer dizer, quantas pessoas naqueles dias batiam a porta daquele juiz iníquo? Claro que, lembrando, é uma parábola contada por Jesus, mas entendemos que quantos juízes poderiam passar ali? Quantos poderiam bater a porta do juiz e não receberem resposta porque não foram persistentes? Não foram aquelas pessoas que fizeram o seu melhor, que lutaram até que a vitória chegasse. Porém, a Bíblia fala que se você é guerreiro, guerreira, esforçado, esforçada, Deus faz mais. Deus vai além do que você pede. Deus vai além do teu esforço. Deus faz que aquilo que você pensava ser algo bom, ser muito mais abundante. Mas para isso você tem que fazer o seu melhor. Me perdoe se eu vou pegar no pé de algumas pessoas agora sem ter a intenção de fazê-lo. Mas tem gente que já acorda com preguiça, que acorda cansado, que acorda, se dormir 8 horas, acorda cansado, dizendo, acho que eu dormi demais. Se dorme pouco, acorda cansado porque dormiu pouco. Não tem o meio termo. É sempre reclamação que sai da sua boca. É sempre você reclamando de tudo que você faz. Você reclama de estar cansado, você reclama por causa de hormônio, você reclama por causa da saúde, você reclama por causa do dinheiro. Você nunca está disposto a... Não, quer saber de uma coisa? Eu vou me levantar e vou parar com essa murmuração e vou fazer o que a palavra diz, porque Deus, Ele vai operar em mim. O poder que está sendo operante em minha vida é o poder de Jesus. O poder de Jesus. Quem nunca perdeu uma batalha, eu também não vou perder. Eu vou levantar minha cabeça. Vou me posicionar. Aí o versículo 21 de Efésios, para a gente voltar lá em Lucas, a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre e amém. Ou seja, o povo de Deus, esforçado, dedicado em todas as suas gerações, verá a ação do poder de Deus. Vai ver a ação do poder de Deus. Vamos voltar em Lucas? Nós vamos terminar no versículo 8. O versículo 6 diz assim, e disse o Senhor, contando a explicação da parábola, ouvi o que diz o injusto juiz? É a pergunta de Jesus para mim e para você. Você viu a história contada agora? O que o injusto juiz, que nunca sequer prestou atenção de que poderia fazer algo sério, verdadeiro. Este juiz mau, você viu o que o mau juiz falou? De tanto essa pessoa insistir, de tanto essa pessoa persistir, eu vou ter que fazer alguma coisa, eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela está me importunando. Meu Deus, eu já não aguento mais. Ele que não cria em Deus já está chamando Deus, meu Deus do céu. Eu não aguento mais, eu vou ter que julgar a causa dessa pessoa. É tanta persistência que ela vai conseguir. Aí o texto fala no 7, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de noite, ainda que pareça tardio para com eles? Eu gosto de lembrar, na minha vida pessoal, eu tenho um paizinho, um pai que eu amo muito, seu Mauri. Ele sempre foi muito trabalhador, muito guerreiro. E nós, na época, a minha mãe engravidou de mim morando na cidade de Ivaiporã, na época, isso já tem quase 40 anos. Morávamos em Ivaiporã, minha mãe engravidou de mim e foi morar na capital, em Curitiba. Meu pai de interior, minha mãe também de interior, quantos talvez que estão me ouvindo agora tiveram histórias parecidas, né? E eles foram morar na capital com a intenção de ganhar mais, de poder ter uma vida melhor. E quando chegou lá foi bem diferente, não tinha emprego, não tinha trabalho, ninguém dava oportunidade para alguém que vinha do campo, né, que era um trabalhador rural. Mas quando chegou essa oportunidade, ele me conta, até hoje, quando a gente senta para conversar desse tempo, ele fala que ele batia de porta em porta, de Curitiba até a cidade metropolitana que nós morávamos na época, Fazenda Rio Grande, dá cerca de 12 a 13 quilômetros.
ele não tinha dinheiro para pagar a passagem de ônibus, ele fazia esses 13 quilômetros, de 11 a 13 quilômetros, de Fazenda Rio Grande até Curitiba, e ele chegava nos prédios que estavam em construção e batia lá todos os dias, batendo na porta, pedindo, me dá uma vaga de emprego, qualquer coisa que você me der para fazer, eu vou fazer, eu preciso sustentar uma família. E ele me conta que ele fazia isso todos os dias, e nunca ninguém deu uma porta aberta para ele, até um dia que ele bateu a porta, o rapaz falou assim, olha, eu acho que você é trabalhador, porque você já veio tantas vezes aqui, eu já disse não para você quantas vezes, eu vou contratar você, vamos fazer uma experiência com você. Isso há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás, muitos de vocês sabem como era difícil conseguir um trabalho. E ele então conseguiu essa oportunidade. E dessa oportunidade ele cresceu, a profissão que até hoje ele tem, ele cresceu nesse trabalho, é um profissional de mão cheia, onde as pessoas, inclusive, em várias empresas, chamam ele para trabalhar porque é uma pessoa que cresceu muito. E eu uso esse exemplo natural da vida para ter uma percepção de que enquanto você faz o seu melhor, sem olhar para a distância, sem olhar para o cansaço, sem olhar para as bolhas nos pés, para andar no asfalto quente, sem olhar para o frio, sem olhar para a fome, sem olhar para a necessidade, sem olhar para a dor, sem olhar para os calos nas mãos. É impossível Deus não honrar uma pessoa que se dedica. É bíblico, palavra de Deus. Deus é poderoso para fazer mais abundante do que você pensa. Só que você, às vezes, começa triste. O que Jesus está dizendo? Lembra o que vocês acabaram de ouvir do juiz? Ele nunca daria oportunidade por essa mulher por si próprio, mas pela persistência dela, ela foi ouvida e a justiça foi feita em seu favor. E em contrapartida, Jesus explica por que ele conta essa parábola, dizendo, olha, ainda que pareça que o juiz não estivesse disposto a julgar, ele julgou pela insistência daquela mulher, pela dedicação daquela pessoa. Pastor, eu estou cansado, dá mais um passo. Pastor, eu já estou cheio, dá mais um passo. Nem que transborde, vamos lá, vamos à luta. Vamos levantar a cabeça, não podemos se entregar. Você está aceitando a coisa como... pastor, aqui está difícil, a cidade que eu estou não vai bem. Que a empresa que eu estou não está indo bem das pernas. Você começa a reclamar, aí você começa a ir definhando. Por isso que Jesus fala, vocês pensam que até mesmo um juiz de tanto ter sido importunado julgou a causa daquela senhora? Imagine o vosso pai, que vocês dizem parecer que está demorando o que Deus está fazendo, o vosso pai fará justiça a vocês. Aí ele responde, o versículo de número 8, digo vocês, ou seja, eu respondo para vocês, se vocês acham que Deus está demorando, digo-vos que depressa, ou seja, para ontem, lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, eu vou perguntar em primeira pessoa, achará fé no Jefferson? Eu quero que você que me assiste agora, você que pode me ouvir, está me ouvindo? Quando o Filho do Homem vier, você fala seu nome, eu vou falar o meu. O Senhor achará fé no Jefferson? Essa é a pergunta de Deus para você. Jesus fez essa pergunta. Porque quando as situações vão ficando difíceis, você vai refugando, você vai desistindo, você vai desanimando. Você tem que ser a pessoa que levanta todo dia para frente. Pastor, mas eu trabalhei a madrugada toda. Volta para o mar pescar, Pedro. Mas pastor, não peguei nada. Vai que agora você vai ver que vai vir um cardume que você nunca pegou na tua vida. Mas sabe por que o Pedro pegou aquele grande cardume? Porque ele obedeceu a palavra de Deus. Ele foi pela palavra. Você tem sido direcionada pela palavra de Deus? Ou pelos seus problemas, ou pelas suas dores, pelo seu cansaço, pela sua desmotivação, pelo mundo? O mundo é mau, o mundo jaz do maligno. Mas eu vou dizer para você, neste mundo mau, Filipenses 2, versículo 15, no mundo mau que vivemos, aqueles que andam com Deus será como uma estrela. Jesus disse lá em Mateus, vós sois o sal da terra e luz do mundo. Você tem que clarear. Onde há trevas, onde você chega, a bênção tem que chegar junto. Tem situações, tem lugares que a vida daquela pessoa vai transformar o ambiente, porque Jesus está com ela. A pessoa chega num lugar de derrota, aquele lugar começa a ter vitória, porque uma pessoa vitoriosa chegou ali.
Ah, pastor, não, cada um com seus problemas. Não, nós temos que lutar juntos. Ah, pastor, mas ninguém se importa, mas eu me importo. Eu me dedico. Você precisa dedicar-se. Você tem um sonho, você tem um projeto, Deus te deu uma palavra para você, lute até que você vença, até que você alcance o grande projeto que Deus deu para você. O principal deles é alcançar a sua salvação, é viver todos os dias como um salvo. Agora, comece a sua semana falando, eu vou vencer, sem murmurar, sem questionar, sem ficar borocochô. Sabe aquela pessoa que vive desanimada, de cara fechada? Levanta a cabeça aí, mano. Para de ser megerinha, para de ser megerinho, irmão, também. Levanta a cabeça, vamos lutar, vamos ser perseverante, vamos colocar a palavra de Deus à prova, e a palavra de Deus é provada no fogo, e você verá a bênção quando você crê. Amém? Então, pergunto a mesma pergunta que fiz quando comecei a pregar essa mensagem. Você está fazendo o seu melhor ou o que é possível? Eu quero fazer o meu melhor. E para fazer o meu melhor, eu vou ter que romper as minhas forças. Eu vou ter que passar além daquilo que eu consigo fazer. Mas, pastor, não tem como? Tem. Sempre tem um jeito. Quem persiste, alcança. Até no mundo, as pessoas, mesmo mundanas, por persistirem, uma hora ela vence. Você tem que persistir também. Você vai deixar que os filhos das trevas sejam mais ágeis que os filhos da luz? Eu não. Eu vou ser mais ágil que as trevas não vão me vencer. As trevas não podem vencer você. Amém? Vamos orar? Pegue o copo com água, oremos juntos agora em nome de Jesus. Pai querido e amado, em nome de Jesus, eu entro em sua presença e uso, meu Deus, as frases do missionário R.R. Soares. Eu não quero perder essa oração. Por isso eu peço que nessas águas sejam derramadas a tua unção para curar, para libertar, para a operação de maravilhas. Que no nome de Jesus, o Senhor coloque, meu Deus, o teu poder sobre a vida daqueles que estão doentes, uma unção para aquele que está acamado, aquele que está com uma sequela de acidente, uma sequela de uma cirurgia, a sequela de Covid. Meu Deus, onde tiver uma sequela no corpo dessa pessoa, meu Pai, que depois que ela foi gestante, depois que gestou o seu filho, depois que ganhou o seu filho, essa pessoa teve muitos efeitos colaterais. Essa pessoa vive sofrendo com dores. Meu Deus, eu peço que na unção do Senhor, quando essa pessoa beber desta água, ela seja curada, ela seja liberta de toda enfermidade no corpo, na alma e no espírito. Que a bênção do Senhor se manifeste sobre a vida dela, sobre a vida dele, em nome de Jesus. Beba desta água com fé.